Olá, sabe aquela sensação de que, mesmo com tudo dando certo, no auge do sucesso, parece que tem alguma coisa se esgotando por dentro? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso, o preço invisível que muitas pessoas de sucesso pagam. Aquela impressão de que, apesar de todas as conquistas, a nossa energia vital está vazando por algum lugar. Essa frase resume perfeitamente o paradoxo, não é? É aquele momento em que o sucesso, que deveria trazer expansão, liberdade, começa a parecer restritivo. Sabe? Como uma roupa que ficou apertada de repente. Por fora os resultados estão lá, incríveis, mas por dentro a sensação é de aperto, de sufocamento. Para entender essa jornada, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos entender o problema, esse tal de paradoxo do sucesso. Depois, a gente vai identificar a causa, que podemos chamar de vazamento de energia, e a falsa solução, que é a armadilha da aceleração. E no final, claro, a gente vai descobrir a resposta de verdade para alcançar um sucesso que, olha, em vez de apertar, finalmente expande. Então, vamos começar por aí. Pelo primeiro ponto, o paradoxo do sucesso. A contradição é essa. No papel, na teoria, a vida é um sucesso. As metas são batidas, os projetos estão decolando, só que internamente a sensação é de que a conta não fecha. Tem alguma coisa errada. E é aqui que o negócio pega. O faturamento entra, a imagem pública se sustenta, mas a vitalidade, aquele brilho no olho, sabe? Ele começa a sumir, silenciosamente. A vida continua, claro, mas aquela tensão de vida, aquele entusiasmo, vai diminuindo, diminuindo. Essa sensação toda, ela tem um nome, uma metáfora que eu acho perfeita para essa análise. O vazamento de energia. E não é um estouro, não é nada barulhento, é um gotejamento constante, sabe? Que vai drenando a força vital aos pouquinhos. Mas o que é esse vazamento na prática? Pensa assim, imagina um sistema de irrigação com um monte de rachadura. A água, que seria a nossa energia, até entra, ela vem das conquistas, do esforço, mas ela se perde no meio do caminho por causa de uma desorganização interna. O sistema não está quebrado não, ele só está desalinhado. E como a gente percebe isso no dia a dia? Bem, os sinais são bem claros. É aquele cansaço que não passa, mesmo depois de descansar. São decisões que antes eram super simples e agora parecem pesar uma tonelada. É aquela irritação que fica ali, fervendo por baixo da pele. A necessidade de controlar tudo e todo mundo. E talvez o mais revelador de todos, o trabalho, que antes dava prazer, agora só drena, só suga a energia. E o mais interessante disso tudo, sabe o que é? É que isso não tem absolutamente nada a ver com falta de habilidade ou de competência. Nunca teve. O problema está na forma como a energia está sendo usada, ou melhor, como ela está sendo desperdiçada dentro do nosso próprio sistema. E aí, diante desse esgotamento todo, qual é a reação mais comum? É tentar resolver fazendo mais. Mais disciplina, mais metas, mais esforço, acelerar. E é exatamente aí que muita gente cai de cabeça na armadilha da aceleração. Aqui a gente vê a diferença gritante. O entusiasmo genuíno, ele é movido por uma pulsão de vida, sabe? O corpo participa, o prazer nutre, dá energia. Agora, a aceleração é outra coisa. É a sobrevivência disfarçada de sucesso. O corpo vira só uma ferramenta, um veículo, e o prazer vira só uma válvula de escape temporária. Então, a grande virada de chave está aqui. Colocar mais velocidade, mais esforço, num sistema que já está vazando energia só faz o vazamento aumentar. A questão não é fazer mais, é reorganizar a energia para que ela flua na direção certa e com a qualidade certa. Certo? Então, se acelerar só piora as coisas, qual é a resposta? A resposta não está em fazer mais, e sim em fazer diferente. Chegou a hora de uma reorganização interna, de realinhar o sistema todo. O primeiro passo é entender os nossos modos de operação naturais. Pensa neles como se fossem, ferramentas diferentes que a gente tem. Algumas pessoas são naturalmente desafiadoras, movidas por metas. Outras são mais conectoras, se energizam com relações. O problema não é o modo que se usa, mas a rigidez de tentar usar um só para tudo. E é aqui que mora o perigo. O vazamento acontece quando a gente tenta usar a mesma ferramenta para tudo. Tipo, usar o modo desafiador, que é focado em meta, para o momento de intimidade. Simplesmente não funciona. O sistema perde a flexibilidade, ele fica rígido e aí começa a rachar. O caminho para mudar isso, então, fica bem claro. Primeiro, reconhecer esses diferentes modos internos. Segundo, parar de se violentar, de se forçar a caber num padrão único. Terceiro,
começar a escutar de verdade o que o corpo está dizendo e, por fim, proteger ativamente aquilo que nos torna humanos, a nossa sensibilidade, o prazer, a intuição. E o que acontece quando essa reorganização é feita de verdade? O resultado é transformador. O sucesso deixa de ser uma coisa que aperta, que espreme, e passa a ser algo que expande a vida. Vamos ver a diferença na prática para ficar bem claro. Nos negócios, em vez de forçar os resultados até perder o sentido, a liderança passa a ser com presença, com a sabedoria de saber quando insistir e quando recuar. Na intimidade, a performance sai de cena e dá lugar à presença. A potência vem da conexão de verdade e não do esforço. Essa é a mudança mais profunda de todas. A energia volta a circular livremente. O prazer, que antes era uma fuga, vira combustível. E o trabalho, que era um dreno, passa a nutrir. A vida ganha uma nova qualidade, de fluxo, de vitalidade. Isso redefine completamente o que é sucesso sustentável. Não se trata de abandonar a ambição, de forma alguma, mas sim de eliminar o desperdício de energia. Não é sobre deixar de ter resultados, mas é sobre parar com a autoviolência para alcançá-los. O fluxo se sustenta quando a gente protege o que é humano em nós. E para fechar, fica essa reflexão. E se sucesso, em vez de apertar e espremer a gente, começasse a expandir? A proposta aqui é que a verdadeira expansão não vem de mais esforço, mas sim de um sistema interno que é organizado, nutrido e que flui livremente.